Tem essa parte, né, onde 7 estrelas se rebelam contra Deus, elas são aprisionadas, e elas são aprisionadas aonde? No céu. O que nós estamos vendo e que o mundo chama de planetas, se colocou nomes de deuses, Júpiter, Saturno, essas coisas todas, não é nada disso. Não é o Sol que está no centro, não é a Terra que fica girando em torno de si mesma e girando em torno do Sol. Isso não são estrelas aí vagueando pela Terra sem sentido algum. Na palavra de Deus nós temos a explicação para todas essas coisas. São estrelas errantes. Alguns dos anjos de Deus ele quis aprisionar debaixo da terra. Outros ele aprisionou no céu, que são 7, para ele deixar de exemplo. E outros ele deixou como, não aprisionados, mas ele deixou como um reino formado. Satanás constituiu o seu reino. Tem anjos que estão do lado de Satanás, tiveram a sua chance de se arrepender e não se arrependeram, e hoje constitui o reino das trevas. E eles, a partir do segundo céu, governam sobre a terra. Mas o terceiro céu governa sobre o segundo e sobre o primeiro. Significa que Deus estabeleceu domínios. Terceiro céu governa sobre tudo. São 7 arcanjos com seus anjos que dominam sobre a terra. Eles têm a palavra final. Eles colocam o marco de limite, a linha vermelha. Se o céu determinar colocar uma linha vermelha para Satanás e seus anjos, eles não podem ultrapassar. Mas como Deus está trabalhando, se revelando aos homens, provando os corações, então ele deixa Satanás e os seus anjos agirem, provando, mostrando a sua sabedoria, ou seja, é um reino de consciência. Os homens têm poder de escolha, têm livre-arbítrio. Então os homens recebem as consequências dos seus atos. É o que eu posso explicar aqui até nesse momento. Então o segundo céu constitui também um reino. Satanás caiu do terceiro para o segundo, e dali ele tem um reino que preside sobre o primeiro céu, com rédeas do terceiro céu. E no primeiro, debaixo do primeiro céu, nós temos o reino dos homens, onde tem príncipes, governadores, que são influenciados ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito de Satanás. Na palavra de Deus nós temos governadores que foram influenciados por um momento pelo Espírito do Anticristo, mas Deus intervém e influencia esses homens. Por exemplo, o rei da Babilônia, o rei Dario, o rei Ciro, foram homens que foram influenciados pelo espírito do anticristo. Então Deus, como ele é sábio, ele decide quando intervir e quando não. Entendeu? Ou seja, o terceiro céu domina. O segundo céu também tem o seu reino com limite. E debaixo do primeiro céu nós temos reinos estabelecidos. E o que o Senhor quer nos mostrar com tudo isso? Ele quer nos dar um esclarecimento completo de toda a sua criação. Ele quer levantar testemunhas que têm consciência de todas as coisas que acontecem. Ele quer selar os seus filhos para que a palavra de Deus fique marcada nos homens, para que eles não recebam a marca da besta. E aí nós temos esse vislumbre. Agora, prestou atenção no que nós lemos aqui? Nós lemos que tem um fogo flamejante, e esse fogo ele se dividiu em 2 colunas. E essas 2 colunas de fogo batalham entre si. Elas estão batalhando, lutando, e foram lutando até o fim do abismo. Mas Deus não mostrou o porquê da origem e nem o fim. Percebe? Isso é para nós. Olha só. Lembra que eu falei para vocês do mistério da iniquidade e do mistério do evangelho, lutando um contra o outro? Eu mostrei que a origem desse grande conflito, que Daniel fala em Daniel 10, começou no terceiro céu, veio para a terra e vai até o fim. Então você pode imaginar como um L. Começa no céu, ou seja, era tudo luz, não tinha pecado, não tinha nada de mal. O mal se originou no coração de um querubim que tinha grande cargo no céu. Ele era um daqueles 4, que na verdade não eram 4, então eram 5. Querubim ungido, e aí ele se rebelou e foi fazendo as suas comercializações, os seus enganos, e aí, pronto, se dividiu. Agora nós temos fogo cruzado no céu. Só que aí ele foi expulso do terceiro céu. Caiu para o segundo. Depois, mas ele caiu para o segundo, mas ele tem como agir debaixo do primeiro céu, como eu já expliquei um pouquinho antes. Mas só que ele vai cair para o primeiro.
para debaixo do primeiro. Ele vai ser expulso do segundo e vai cair para o primeiro. Pouco tempo vai lhe restar, que são exatamente 3 anos e meio. E aí, esse conflito vai até o fim. Então você faz um L. Você imagina para o terceiro céu, para o segundo, para a terra e até o fim. E o fim é até chegar no lago de fogo. Esse mistério da iniquidade, que é o mistério da transgressão da lei, que Paulo disse. Ele se originou no céu, veio para a terra, vai até o fim, vai ser aprisionado por 1000 anos, vai ser solto mais uma vez, porque o mistério da iniquidade está relacionado ao espírito do anticristo, ao próprio diabo. Vai ser aprisionado por 1000 anos e depois Deus vai permitir que ele seja solto. Porque é necessário, diz, é necessário. Se todos foram postos à prova, por que as nações que vivem no milênio, num reino de paz, de justiça, que tiveram filhos nascidos no milênio, que estudaram a palavra de Deus, a história de todos os tempos, por que eles não serão provados? Então eles serão provados também, para que no final de tudo haja um grande trono branco, tão grande e tão sublime esse momento que o céu e a terra vão desaparecer diante desse grande trono branco, outros tronos vão ser estabelecidos, o livro da vida e o livro das obras serão abertos para haver um julgamento final e tudo ser lançado no lago de fogo. Agora, vamos contextualizar essa parte aqui. Você vai ver na palavra de Deus vários exemplos aonde Cristo e Satanás estão em conflito. Embora Deus pudesse já ter eliminado Satanás e seus anjos, há muito tempo atrás, o Senhor não faz porque Ele quer provar os homens. Ele quer recrutar dentre os homens, verdadeiros adoradores, que preferem os céus do que a terra, que preferem os prazeres eternos do que os prazeres momentâneos do pecado. Então Ele tem que deixar o mal agir, colocar rédeas, colocar limites, mas ele tem que deixar o mal agir, porque senão não tem como ele provar os corações dos homens. Mas Deus está nos revelando esse evento. Para ficar um pouquinho mais fresco na cabeça, vamos ler de novo o evento de Enoque 21. Já para passar um filtro aqui, por que Deus colocou a rebelião dos 200 anjos no capítulo 19? E por que Deus falou da rebelião das 7 estrelas no capítulo 20? Porque o Senhor está nos mostrando já o ministério e o mistério do pecado, ou seja, iniquidade, transgressão da lei, porque é a palavra anomias, que Paulo usou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O mistério, porque é uma coisa muito profunda, que Paulo disse que já operava, mas estava esperando, o mistério da iniquidade já opera e esperava o momento certo de vir ali o momento final, que Paulo mostra que ele está falando ali da metade da semana. E essa operação do ministério da iniquidade, que é a operação do erro, que ele fala no mesmo contexto, Deus lhe manda a operação do erro para que eles creiam na mentira, já que eles rejeitaram o amor da verdade. Paulo continua o assunto falando que Deus vai enviar a operação do erro. Só que o mistério da iniquidade já operava. Ele estava sendo detido para esperar o momento onde Satanás iria vir com a sua força final. E a operação desse erro iria ser enviada ao mundo para que os homens cresçam na mentira, já que rejeitam o amor da verdade, para que sejam julgados. Tá vendo? Até nesse julgamento haverá esse fogo cruzado. Porque pessoas vão se levantar no julgamento, pessoas vão questionar a Deus no julgamento. Só que nos Salmos, acho que o Salmo 51, ou o 51, diz que toda boca ficará calada. Não porque Deus não vai dar oportunidade de se defenderem. Aliás, é um tribunal. Só que Deus vai provar por A mais B que ele estava sendo justo e verdadeiro. Entendeu? Então tá. Esses eventos da rebelião dos 200 anjos e a rebelião das 7 estrelas já foi mostrado pra gente para mostrar que, olha só, algo se dividiu no céu. Aí depois fala do nome dos 7 arcanjos. Meu Deus, isso é muito profundo. Porque é para mostrar pra gente que Deus tem os seus anjos eleitos. E aí você vai ter que meditar profundamente. Ou esses 7 arcanjos, eles nasceram assim, nasceram entre aspas, foram criados assim, foram criados já como chefes, ministérios,
sabe? Um preside sobre a ressurreição, o outro preside sobre os espíritos dos homens e aflige terror ao mundo, o outro preside sobre o Éden, os 4 querubins e serafins, e aí vai. Ou eles já foram criados assim, ou eles conquistaram essa posição. Já que houve uma rebelião nos céus e Deus permitiu que corações se manifestassem, então pode acontecer desses 7 arcanjos terem conquistado a posição. Pelo menos na palavra de Deus, nós temos exemplos no próprio corpo de Cristo, que está representado entre 7 igrejas, que pessoas reinarão sobre 10 nações, pessoas reinarão sobre 5, outras sobre 3, outras sobre 2, outras sobre 1. Cada um conquista a sua posição. Embora todos reinem com Cristo, cada um conquista a sua posição de reis e sacerdotes. Outros serão sacerdotes rebaixados na terra, foram posições conquistadas. Outros serão nações restantes, e entre as nações restantes terão príncipes, governadores, reis. Você está vendo que é mesmo um reino estabelecido? E nós temos exemplos que pessoas conquistam as suas posições. Então pode ter acontecido, sim, que esses 7 arcanjos conquistaram as suas posições. Foram anjos valentes que não deixavam os seus irmãos serem seduzidos pelas artimanhas do diabo enquanto ele fazia as suas negociações no céu. E, claro, ninguém sabia que Deus sondava mentes e corações. Então, por isso que Deus usa parábolas, usa reis e governadores como parábolas. Usa Nabucodonosor para revelar as obras do diabo antes da fundação do mundo. E diz, em Isaías 14, tu que dizias em teu coração, subirei às mais altas nuvens, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Nabucodonosor tinha grandes ambições, tinha, assim como o rei de Tiro. Só que Nabucodonosor não iria fazer isso literalmente. Nabucodonosor não se encaixa nessas características que Deus usa como parábolas para revelar os recortes da eternidade passada. O rei de Tiro não era ungido do Senhor, ele não andava sob pedras de fogo, ele não era perfeito em seus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade no coração dele, não era. E ainda que alguém possa dizer, mas isso são apenas parábolas, não quer dizer que Satanás se rebelou no céu, porque tem pessoas que acreditaram nisso. Não estão entendendo a linguagem do Senhor. Parábolas, ainda que isso seja parábolas, e eles são parábolas, o Senhor tem finalidades para falar assim. Se o fato é que que o diabo nunca se rebelou no céu, que Deus não está usando Nabucodonosor, o rei de Tiro, ou Antíoco Epífanes, ou Senaqueribe da Síria, ou o faraó do Egito para falar do diabo, por que falar essas coisas? Qual é o sentido então de falar para o rei de Tiro, você andava sobre pedras afogueadas, no dia da tua criação, instrumentos foram criados para você, você era perfeito em seus caminhos, ungido, separado de Deus. Irmãos, para uma pessoa ser ungida de Deus, naquele tempo da antiga aliança, tinha que ser primeiro da linhagem de Arão. Aí tinha que ter sangue nas orelhas, sangue na ponta dos dedos, na ponta dos dedos dos pés, tinha que ser separado com todo aquele ritual para o sacerdócio levítico. Então as pessoas não estão entendendo a linguagem do Senhor. E Faraó? Faraó em Ezequiel, que é um livro de parábolas, Faraó é chamado de dragão do mar. Lá em Apocalipse você tem o contexto do Egito, aonde tem o dragão, grande, vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres, e ali tem características do tempo do Egito. Deus está nos mostrando que quem estava por detrás do império do Egito e de Faraó era o diabo. Tá vendo? São essas coisas que o Senhor está nos mostrando. Então, eu acredito que esses 7 arcanjos foram nomeados arcanjos. Eu sei que Deus poderia ter criado eles nessa categoria, eu sei. Assim como os querubins. Eles podem ter sido criados do jeito que são, querubins, com 4 faces, com aquelas finalidades. E vocês podem perceber que os querubins também presidem sobre a terra. Mas Deus tem uma organização celestial para todas as coisas. Entendeu? Então, como eu vejo Deus provando corações e dando a cada um
segundo as suas obras, ou o bem ou o mal, e levantando homens, rebaixando homens, dando cargos para outros. Então, eu acredito que a mesma coisa aconteceu no reino celeste do Senhor. Compreenderam? Então, por isso, esse fato está sendo narrado no episódio de Enoque 20, para mostrar o contraste, a briga entre esses dois mistérios, a briga entre essas duas colunas de fogo.